Treino em Foco Anatomia. E hoje o Treino em Foco Anatomia vai abordar a musculatura adutora do quadril. Então, mais uma vez, o nosso boneco se encontra aqui, nosso boneco anatômico. Nós vamos abordar a musculatura adutora do quadril. Para orientar vocês anatomicamente aqui, que músculos seriam esse ou qual a região corpórea que apresenta essa musculatura, a musculatura adutora do quadril, ela faz parte da musculatura interna da coxa. Essa região, se nós olharmos de costas, né, na face posterior, é essa região. Então, a face interna da coxa. E o termo adutora do quadril é que nós temos aqui a articulação do quadril do lado direito do boneco, a articulação do quadril do lado esquerdo do boneco. E a musculatura adutora é que permite nós aproximarmos os pés. Por exemplo, se nós imaginarmos aqui, ao afastarmos os pés lateralmente, nós estaremos fazendo na articulação do quadril, na raiz do membro inferior, uma abdução do quadril. Ao voltarmos com esse movimento, ao aproximarmos esse movimento, nós estaremos fazendo um movimento que nós designamos em cinesiologia como adução do quadril, aproximando os pés, fechando, no caso, as pernas. E nesse caso, esse movimento então é denominado de adução do quadril. Os músculos responsáveis para produzir esse movimento, principalmente contra uma resistência, são músculos que compõem a face interna da coxa, são os músculos adutores do quadril. Então, nós vamos verificar aqui que a maioria desses músculos adutores do quadril, eles são monoarticulares. O que significa isso? Que eles única e simplesmente atuam na articulação do quadril. A única ação motora é na articulação do quadril e o principal ato motor, é como eu venho dizendo, é o ato de aproximar os pés ou aduzir o quadril. Entretanto, tem um músculo que compõe essa região, que compõe a musculatura interna adutora do quadril, que é biarticular. Depois nós vamos ver em detalhes. E esse músculo também atua na articulação do joelho, também contribuindo para um movimento da articulação do joelho. Bom, para nós avançarmos então nessa análise, depois dessa minha breve introdução, eu vou começar a fazer uma movimentação aqui de dissecação. Então, nós vamos começar a tirar alguns grupos musculares e posicionarmos outros. Bom, aqui agora eu já posso pegar o adutor longo, vou fixá-lo e vou pegar o grácil do mesmo lado também e vou fixá-lo. E agora nós vamos analisar os dois em detalhes. Pois bem, aqui nós temos dois grupos musculares dos outros, de toda uma região onde existem outros grupos musculares, mas aqui dois especificamente, que são adutores do quadril. Então aqui nós temos a articulação do quadril, lado direito, articulação do quadril do lado esquerdo, e ao levarmos lateralmente o fêmur, nós estamos fazendo nessa articulação uma abdução, e ao voltarmos com esse movimento do fêmur, nós estaremos fazendo uma adução do quadril. Bem, os dois músculos que eu apresento agora aqui são fortes adutores do quadril. Então nós temos aqui o adutor longo, o próprio nome do músculo já define o seu principal movimento produzido, adutor longo, e nós temos aqui, vou tentar botar um pouquinho mais para cima, botar em destaque, o músculo grácil, que também é um adutor de quadril. Então nós podemos notar aqui aquela questão que eu havia falado um pouco para vocês sobre músculo monoarticular e biarticular. Então vejam bem, se nós analisarmos o adutor longo, ele tem o seu ponto de origem na região pubiana e a sua inserção na face interna posterior do fêmur. Nós podemos ver que ele pega uma face relativamente interna, posterior do fêmur, onde ele tem a sua inserção muscular numa região medial distal do fêmur. Se nós analisarmos bem, ele cruza somente a articulação do quadril, o adutor longo. Portanto, ele é um músculo monoarticular, pois a sua ação motora se restringe à articulação do quadril. No caso, aduzir o quadril. E se nós olharmos bem lateralmente, vou tentar botar num ângulo melhor aqui, para eu poder mostrar isso, eu vou ter que tirar o grácil, para ficar mais fácil demonstrar o que eu quero falar agora. Se nós olharmos bem lateralmente, como eu estou colocando agora aqui, nós podemos verificar que a posição de origem na região pubiana ela é mais anteriorizada que a posição de inserção no fêmur, como nós estamos vendo aqui. Vejam bem que quando eu rodo lateralmente, eu consigo ter essa visão de uma certa posição mais anterior da sua origem e uma posição mais posterior da sua inserção, em relação
a articulação do quadril. Isso permite que o adutor longo, além de, obviamente, um forte adutor do quadril, aproximando aqui o fêmur, ele também tem uma pequena capacidade inicial de flexão do quadril. Ou seja, essa posição da origem ser um pouco mais anterior, permite que o adutor longo, ao se contrair, faça com que o fêmur se projete em torno de 15 a 20 graus à frente, sendo também um pequeno flexor do quadril para a posição inicial de flexão do quadril, para o movimento inicial de flexão do quadril. Obviamente, esse não é a função primordial do adutor longo, a sua função primordial é aduzir o quadril, como o próprio nome está especificando, mas eu não posso deixar de falar que, devido à sua constituição anatômica, à sua posição anatômica no corpo, ele tem uma capacidade de gerar um torque inicial a partir dessa posição que nós estamos vendo aqui, um torque inicial de flexão do quadril, ou seja, levar o fêmur à frente por pequenos graus de movimentação. Então, ele é um músculo que tem duas funções motoras na articulação do quadril, forte adutor e um pequeno flexor do quadril, levar o fêmur à frente, porém em um pequeno ângulo. Quando o fêmur estiver nessa posição que eu descrevo agora aqui com o mouse, o adutor longo deixa de ser flexor do quadril. Ele não tem mais braço de alavanca suficiente para causar uma flexão, melhor dizendo, do quadril, quando o fêmur se encontra nessa posição que eu descrevo agora aqui com o mouse. Então, adutor longo é um dos grupos musculares que compõem os adutores do quadril. Eu vou voltar com a imagem, vou voltar com o grácil, vou fixá-lo e vou voltar a analisar individualmente. Muito bem, aqui nós temos o outro grupo muscular, que eu havia já mostrado anteriormente também, o grácil, e aqui eu chamo a atenção para um detalhe importante. Se nós verificarmos o ponto de origem, é muito próximo o ponto de origem desse grupo muscular do adutor longo. Ou seja, o grácil tem uma origem da posição do ventre muscular muito próxima à do adutor longo. Nós podemos ver que é na região pubiana também. Porém, a sua inserção, se nós observarmos bem, cruza a articulação do joelho e tem a sua inserção na face medial da tíbia. Vejam bem, eu vou colocar lateralmente agora aqui, medial posterior da tíbia. Vou girar um pouquinho mais para que a gente possa ter essa visão, vou girar um pouquinho mais para o outro lado. Nós podemos verificar que ele passa atrás do eixo lateral da tíbia, do joelho, do eixo lateral do joelho, e se insere medialmente, posteriormente, uma inserção medial e levemente posterior em relação à tíbia. Muito bem, isso confere ao grácil uma ação biarticular. Além de aduzir o quadril, semelhantemente ao que o adutor longo já faz, o grácil tem um poder também de movimentar, tem uma ação motora também sobre a articulação do joelho, de flexão do joelho. Aqui nós podemos notar que o eixo lateral passa pela frente do ventre muscular e, consequentemente, então o grácil tem um poder de tração sobre o joelho, de flexão do joelho. Obviamente, esse poder de tração do grácil no joelho não é tão forte quanto nós já olhamos em outros grupos musculares dos isquiotibiais. Bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso formam o grupo muscular isquiotibiais, e esse grupo muscular tem um forte poder de tração de flexão do joelho. O grácil também tem a sua participação, mas não é comparada a sua participação de flexão do joelho ao grupo muscular ou aos músculos que compõem o grupo isquiotibial. Ou seja, ele tem uma ação motora também para flexionar o joelho, mas porém essa ação motora não é tão potente quanto outros grupos que têm por função primordial essa ação de flexionar o joelho. De qualquer forma, nós entendemos que o grácil ele é então biarticular e o adutor longo ele é monoarticular. Movimentos comuns entre os dois é a adução do quadril. Eu vou voltar agora aqui com outros grupos musculares para nós começarmos a analisar outras regiões, outros pontos musculares também. Vamos colocar aqui o adutor curto e vou de novo fazer um giro. Então nós podemos ver que agora eu acrescentei o adutor curto, além do adutor longo. Ele tem a sua origem muito próxima também na região pubiana. E nós podemos verificar que a sua inserção é no fêmur, numa face medial posterior do fêmur. Diante dessas condições, ele também, se nós olharmos lateralmente, nós podemos também notar que ele tem uma origem um pouco mais anteriorizada que a sua inserção.
mas ele de qualquer forma cruza única e simplesmente a articulação do quadril e dessa forma tem uma ação monoarticular fortemente de adução do quadril, compondo obviamente os demais músculos adutores do quadril. Essa posição que nós podemos notar aqui anteriorizada em relação à sua inserção permite a ele também ter uma fraca ação de flexão do quadril até essa flexão do quadril gerar em torno de 15, 20, 25 graus. Ou seja, quando o fêmur se posicionar nesse prolongamento que eu estou demonstrando agora aqui com o mouse, ele também tem um certo poder de flexão do quadril. Lembrando que os músculos principais flexores do quadril nós já vimos. Aí nós vimos o reto femoral, o sartório, o ilho, o psoas, como os 4 componentes principais flexores do quadril, embora aí tensor da face lata também possa ser considerado. Nós vimos isso em outro treino de foco anatomia. Então os principais músculos flexores do quadril nós já vimos, mas eu coloco aqui 2 músculos secundários. O adutor curto e o adutor longo. Para a flexão do quadril eles são secundários e até os primeiros 15, 20, 25 graus. Somente onde eles vão atuar, tem um pequeno grau de atuação na flexão do quadril. De qualquer forma, são músculos principais, motores principais da adução da articulação do quadril. Muito bem, agora eu vou colocar o boneco anatômico numa visão posterior e nós vamos analisar agora o adutor magno. Vou fixá-lo também, vou excluir os outros grupos musculares e agora eu vou ficar aqui com o adutor magno. Vocês podem notar que ele é adutor magno porque ele tem um volume muscular bem maior, também na face interna da coxa. Esse adutor magno ele é o de maior ventre muscular dos músculos que compõem a adução do quadril. Eu vou retirar os outros aqui. O adutor longo, vou retirar para que nós possamos ver, e o grácil também. E assim eu fico com o adutor curto e o adutor magno. Nós podemos perceber que esse músculo ele tem uma origem próxima à origem dos demais, não exatamente igual, mas próxima, e a sua inserção envolve boa parte do fêmur na sua face médio-posterior, como nós podemos notar aqui. Nós estamos vendo a parte posterior, ele tem uma inserção médio-posterior, mais posteriorizada do que medial. Nessas condições, o adutor magno é um forte adutor do quadril, junto com os outros grupos musculares que eu demonstrei, forma um forte grupo que compõe a articulação do quadril no sentido de aduzi-la, de fazer o movimento de aproximar os pés ou aproximar os joelhos, a partir de um movimento onde já estaríamos com ele abduzido, com os pés afastados, com as pernas afastadas, nós iríamos então aproximar. Dessa forma, nós estaríamos aduzindo o quadril e trabalhando com o adutor magno, o adutor curto, adutor longo e o grácil, sendo o biarticular desse grupo muscular, que também, como eu disse antes, é um flexor do joelho. Nós podemos ver que esses ventres musculares, eu vou colocá-los todos agora aqui, para fazer um desfecho. Vamos fixar. O grácil ainda preciso colocar também. Vamos colocar aqui o grácil também. Fixamos. E dentro das possibilidades do nível de aprofundamento que nós gostaríamos de dar nessa postagem do treino em foco anatomia, nós podemos notar que esses grupos musculares compõem a face interna da coxa. Então as pessoas que tiverem por desejo tonificar essa musculatura, aumentar o tônus ou hipertrofiar a musculatura interna da coxa, obviamente um movimento que terá que ser executado no treinamento é o movimento de adução do quadril contra, obviamente, uma resistência. Dessa forma, esses músculos serão postos a trabalhar contra uma carga resistiva e essa carga resistiva irá então trabalhar ou o tônus muscular ou a força desses grupos ou ainda a hipertrofia desse grupo muscular. Então, os movimentos na sala de treinamento resistido com peso, os movimentos na sala de musculação para treinar a face interna da coxa são basicamente movimentos de adução do quadril contra uma resistência e você estará trabalhando esses grupos musculares, fortalecendo e tonificando ou ainda hipertrofiando essas regiões musculares, que são regiões musculares importantes da face interna da coxa. Bem, pessoal, esse foi o treino em foco anatomia de hoje. Ele buscou então abordar uma região muscular bem específica do segmento coxa, parte interna do segmento coxa.
Trabalhamos mostrando que a maior parte dos músculos que compõem essa região são motores primários da adução do quadril e podem ter possibilidade de uma pequena flexão do quadril também, sendo que um deles é biarticular, tendo uma ação motora secundária na flexão do joelho, que é o caso do grácil. Os exercícios para trabalhar esses grupos musculares, como eu acabei de falar, são os exercícios de adução do quadril. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a abordagem do Treino em Foco Anatomia de hoje. Nós teremos aí mais 2 ou 3 programas do Treino em Foco Anatomia, onde nós fecharemos a série, que ao fecharmos a série teremos abordado aí, não todos obviamente, mas uma boa parte dos grupos musculares, os mais importantes, pelo menos os mais estéticos, nós teremos abordado durante essa série, uma série que se tornou bastante longa até, com várias postagens em função da grande aplicabilidade de entendermos aí, pelo menos, movimentos e questões básicas da anatomia. Lembrando que o Treino em Foco não tem aqui por intuito, objetivo, de fazermos uma aula aprofundada de anatomia como as áreas de saúde têm na universidade, os acadêmicos têm. Nosso intuito aqui é mostrar ao praticante, conhecer um pouco mais da anatomia muscular que ele treina na academia e com isso poder entender um pouco melhor os exercícios e os treinos que são feitos na academia. Então a nossa abordagem ela foi básica, está sendo básica no aspecto anatômico, junto com esse software que nós temos usado desde o primeiro dia do Treino em Foco Anatomia. Bom, com essas colocações então eu me despeço. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado. Se estão gostando, a gente sempre pede que divulguem esse material para os seus amigos, familiares, para que mais pessoas possam ter contato com esse conhecimento e provavelmente, é isso que nós temos por intenção, venham a melhorar e qualificar seus treinamentos, do ponto de vista de efetividade dos exercícios e do ponto de vista de segurança dos mesmos. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo Treino Foco Anatomia.